Micróbios ou micro-organismos são seres tão pequenos que precisam da ajuda de um microscópio para serem vistos. Eles não são apenas bactérias, mas também incluem as arqueias e os eucariontes unicelulares, como as amebas, por exemplo. Aqui também podem ser incluídos os vírus, que não deixam de ser seres microscópicos. Apesar de serem tão pequenos, os micróbios estão espalhados por todo o planeta e constituem a maior população que temos por aqui. Saiba agora 10 fatos incríveis sobre a vida microbiana. Os verdadeiros donos do planeta. Micro-organismos habitam o planeta há cerca de 3,5 bilhões de anos. Eles foram os primeiros e, sem dúvida, serão os últimos habitantes da Terra. Estudos indicam que os primeiros organismos multicelulares evoluíram somente há 670 milhões de anos. Ou seja, não importa em qual era nós estamos, nós sempre estaremos na era dos micróbios. Mas, assim como outros seres vivos, os micróbios também possuem seus padrões geográficos, não sendo possível encontrar todos os micróbios em todos os lugares. Isso é importante para questões como a conservação ecológica, agricultura e saúde humana e animal. Nem mocinhos e nem bandidos. Os micro-organismos não habitam o planeta porque querem causar algum mal aos seres multicelulares ou mesmo ajudá-los. Eles se encontram aqui hoje por eles mesmos, porque encontraram condições evolutivas de se manter, diferenciar e passar seus genes para os descendentes, assim como qualquer organismo vivo. Na verdade, todos nós dividimos o mesmo espaço e, por isso, em algumas situações, podemos viver em cooperação quando eles atuam de forma benéfica ou como hospedeiros, quando eles nos causam algum mal. Entretanto, a maioria dos micro-organismos da Terra é inócua aos seres humanos. Me agarre se puder. Micróbios são seres muito bons quando o assunto é locomoção. Eles possuem estruturas especializadas chamadas flagelos, que permitem que eles nadem ou até mesmo saltem. O organismo mais rápido do planeta, relativamente ao seu tamanho, é uma bactéria. A Bidelovíbrio, utilizando de seu flagelo, pode atingir o seu hospedeiro de maneira muito rápida, com uma velocidade estimada entre 35 a 160 micrômetros por segundo, o que é aproximadamente 600 vezes o seu comprimento. Se você, humano, tentasse correr contra ela, sua velocidade, proporcionalmente ao seu tamanho, deveria ser de 3.600 km por hora. Mais que no ser humano do que as estrelas no céu. Os micro-organismos estão distribuídos por todos os lugares e não podia ser diferente com o corpo humano. A quantidade estimada de micróbios que cada ser humano adulto carrega é de 200 trilhões de micro-organismos, o que somados seriam cerca de 1,5 kg. Comparativamente, a Via Láctea tem em número de estrelas um valor estimado entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Os micro-organismos também são mais do que as células de um ser humano, estimadas na casa de 37 trilhões. Vírus gigante. O Tupã-vírus, isolado no Brasil, recebeu o nome de Tupã em homenagem ao deus indígena Guarani. Esse vírus pode chegar até a 2 micrômetros de comprimento, assemelhando-se ao tamanho de algumas bactérias e fazendo dele o maior vírus já conhecido. O Tupã-vírus infecta amebas e possui o maior complexo genômico conhecido entre os vírus. Ele possui DNA em dupla hélice, enquanto a maioria dos vírus só possui uma fita de RNA. Vírus como o da influenza e do HIV têm 8 e 9 genes, respectivamente, enquanto o Tupã-vírus possui cerca de 1.300 a 1.400 genes. Além disso, o Tupã-vírus é capaz de codificar 20 aminoácidos,
sendo esta uma característica única na virosfera. Ameba que come cérebro. Uma espécie de ameba, chamada Naegleria fowleri, é uma ameba de vida livre que pode ser encontrada na água ou no solo, sendo a única espécie de Naegleria que pode infectar seres humanos, resultando na patologia conhecida como meningoencefalite amebiana primária. É comumente conhecida como ameba comedora de cérebros, e quando atinge o ser humano, a taxa de mortalidade chega a 97%. É um micro-organismo extremamente suscetível às condições ambientais, como pH e concentração de cloro, e é um protozoário considerado termofílico e termotolerante, ou seja, prefere habitar ambientes com temperatura elevada. Cistos da ameba comedora de cérebro já foram encontrados em diversos locais inesperados, como poeira hospitalar, filtros de aparelho de ar-condicionado e garrafas de água mineral. Virando um trilionário. A forma como as bactérias se dividem é de reprodução por bipartição ou cisparidade. Primeiro, ocorre a duplicação do DNA bacteriano, seguida de uma posterior divisão em duas células. Isso leva a um crescimento do tipo exponencial, onde uma célula gera duas células geram 4 e assim sucessivamente. As bactérias multiplicam-se por este processo muito rapidamente quando dispõem de condições favoráveis, e o tempo de duplicação pode variar de 20 minutos até algumas horas. Se considerarmos uma única célula de uma bactéria que se divide a cada 30 minutos, após 24 horas, teremos quase 300 trilhões de células. Para nossa sorte, nem todas as bactérias se dividem tão rapidamente, ou muitas vezes elas não encontram as condições ambientais favoráveis para crescer, fatores que limitam que elas dominem nosso planeta. Imã ambulante. A bactéria Magnetospirillum magneticum é uma bactéria de vida livre capaz de converter ferro em magnetita, um composto fortemente magnético. Ela tem a capacidade de alinhar os cristais de magnetita contido dentro de estruturas chamados magnetosomos ao longo de seu corpo. Isso permite que ela viaje pelo meio ambiente de forma paralela ou antiparalela às linhas dos campos geomagnéticos. Muitas pesquisas têm avaliado essa capacidade, a importância desta bactéria em regular o ciclo do ferro na natureza. Digitais feitas de micróbios. As nossas digitais são características únicas, definidas pelo nosso código genético. Porém, assim como o resto do nosso corpo, nossas digitais estão constantemente lotadas de micro-organismos, o que faz com que nós deixemos nossa marca microbiana em tudo que tocamos ou interagimos. Um estudo mostrou que as maçanetas de uma casa apresentam as digitais microbianas de todos os moradores daquele lugar, e que se apenas uma das pessoas deixar de viver ali, rapidamente ocorrerá uma mudança nos micro-organismos de cada objeto da casa, que agora passará a representar somente os atuais habitantes. Cientistas agora tentam estudar essa pegada microbiana com o propósito de identificação. A famosa série CSI já mostrou que é possível identificar um suspeito apenas conectando os micro-organismos do teclado de um computador a um possível dono. Vivendo nos extremos do planeta. Existem muitos micróbios capazes de habitar os lugares mais inóspitos do planeta. Esses ambientes extremos são aqueles com muito alta ou muito baixa temperatura, alta pressão, salinidade, alcalinidade e até radiação. Um grupo de micróbios, chamado arqueias, frequentemente vive em condições extremas. As arqueias são muito parecidas com as bactérias e há algum tempo atrás eram classificadas como tal.
Entretanto, as arqueias são geneticamente e bioquimicamente muito diferentes das bactérias. As arqueias são consideradas as protagonistas do mundo dos extremófilos, já que podem habitar ventas submarinas com temperaturas acima de 100 graus. Outras sobrevivem em ambientes onde a água está quase totalmente saturada com sal, como o Mar Morto e as lagoas alcalinas, ou ainda habitar lugares ricos em gases sulfídricos. Em 2015, cientistas encontraram arqueias produtoras de metano vivendo 2,5 km abaixo do fundo do oceano na costa do Japão, em uma temperatura próximo de 60 graus negativos. Ou seja, um ambiente cuja pressão e temperatura estão além do que imaginávamos ser possível para a vida.